Mentira tem perna curta, certo? Mas até que seja descoberta, pode causar danos a muitas pessoas. Aliás, danos irreparáveis como a morte. Nos tempos de redes sociais via internet, o que é contado aqui chega ao outro lado do mundo em um clique. Isso depois de a notícia ser multiplicada inúmeras vezes. O problema é que as pessoas fazem essa multiplicação sem procurar saber se a tal informação é verdadeira ou não. O artigo 5º já começou. O compartilhamento de notícias falsas é o tema do programa de hoje. A nossa Constituição garante que é livre a manifestação do pensamento, mas veda o anonimato. Também determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou dano moral decorrente de sua violação. E hoje recebemos aqui no estúdio o professor de Direito, pesquisador do Instituto Beta e mestre em Direito Constitucional, Paulo Renan, e também o doutor em Comunicação e Semiótica, Luiz Carlos Yazbek. Obrigada por virem ao programa. Doutor Paulo Renan, gostaria de começar perguntando o seguinte para o senhor. Espalhar falso testemunho pela internet é o mesmo que fazê-lo pessoalmente? Tem as mesmas consequências? Do ponto de vista jurídico, se trata de um ilícito, da mesma forma. O que vai diferenciar, e mais do ponto de vista da comunicação, dos efeitos desse espalhamento, no plano virtual, a notícia tem uma tendência a se espalhar para um número de pessoas mais amplo e mais rapidamente, em comparação com a notícia falsa ou verdadeira presencial. Agora, doutor Yazbek, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, escolheu a palavra pós-verdade como a palavra do ano de 2016. Isso significa que existe muita mentira aí na rede? A gente tem que fazer uma distinção entre pós-verdade e mentira, não é? Primeiro, pensar o que é verdade em termos de informação. Se a gente entende que a informação ela é um produto fabricado em cima de um fato, de um fenômeno, de algo ocorrido, a gente vai entender que a informação é sempre diferente do fato. E como ela é produzida por alguém, ela leva junto o interesse. Toda informação é interesseira, é interessada e possui um direcionamento, né? Então, já aí nós temos que ver que existe uma diferença entre o que acontece e o que é dito que acontece, né? E quando essa informação ela vira notícia, que é uma modalidade, um tipo de informação, dentro de uma linguagem jornalística, ela se transforma também. E uma notícia replicada, ela vai se transformando na medida em que ela vai sendo veiculada em veículos diferentes, de mídia, não é? Com interesses diferentes, ideologias diferentes. Então, essa proliferação da notícia e sua deturpação, vamos dizer assim, em relação à informação original, isso é um fato absolutamente natural. Como disse o professor Paulo Renan, realmente isso acontece com mais velocidade nos meios digitais, mas sempre aconteceu, não é um fenômeno novo. Complementando a fala do professor, o que a gente tem nesse termo pós-verdade não é só um tempo que mudou, uma nova era, mas também um pesar pela diferença de abordagem em que a gente, como sociedade, se pautou por uma busca de verdade. Quer dizer, um fato que não fosse verdade seria prontamente descartado. E hoje a gente vê que isso é uma filosofia, uma ideologia que em algumas situações não se verificam. As pessoas, a despeito de serem informadas de que aquele dado não é verdadeiro, elas mantêm a sua convicção. Tem que ter o cuidado, né? É essa questão. A gente está numa era que se entende que muitas informações prevalecem a despeito de serem ou não verdadeiras. Bom, e será que os responsáveis pelas redes sociais mais populares estão preocupados com isso? E mais, estão fazendo algo a respeito? Vamos ver. Um acordo entre os maiores sites de compartilhamento de dados e de buscas com empresas de mídia tenta justamente acabar com as notícias falsas que circulam na internet. A ideia é cruzar as informações das redes sociais com as publicadas por agências de notícias. Se a informação escrita por um internauta comum não for referendada pela agência, será feita uma busca mais aprofundada para descobrir se é verdadeira ou não. As mentiras na internet preocupam as empresas e até governos, já que podem difundir o ódio, por exemplo.
Doutor Yazbek, falando em difundir o ódio via uma notícia falsa, a gente teve no Brasil em 2014, em Guarujá, em São Paulo, o caso de uma mulher que foi confundida com uma sequestradora que acabou tendo uma consequência grave. Ela foi linchada pela população, morreu. Que tipo de consequências essa irresponsabilidade ao espalhar um boato, uma notícia falsa, pode ter? São dramáticas, né? Mas a gente entende que o bom jornalismo sempre foi, e hoje mais do que nunca é necessário que seja, responsável na apuração da notícia, né? O jornalista, quando recebe uma informação, ele não pode sair divulgando, ainda que os meios digitais assim sejam esse oportunismo, essa oportunidade, esse dinamismo de publicar logo, não é? Não se tem muito tempo para apurar, mas também não se pode publicar, não pode ser se não se tem uma fonte confiável. Né? E aí a diferença entre o jornalista profissional, que é aquele que vai apurar, vai investigar, segundo os meios que ele dispõe, com a velocidade que ele pode, e o profissionalismo, e qualquer um que tem acesso aos meios digitais, porque hoje qualquer pessoa pode ter um blog, qualquer um é jornalista, vamos dizer assim, né? Pode criar um fato que não aconteceu. Eu entendo o fato falso como aquele que não corresponde a algo que tenha acontecido. Pois mas e que tipo de consequência isso pode trazer? Pois as consequências são terríveis, porque isso sai do controle, inclusive de quem gerou esse fato, né? Quem proporcionou isso, quem cria o boato, não tem controle do que isso vai acontecer com a propagação do boato. Aliás, um fenômeno interessante também que a gente tem que levar em conta, não é tanto por que se criou o boato, mas por que ele pegou. Quando um boato pega e se alastra, quando uma notícia falsa viraliza na rede, o fato de ter viralizado, de ter se multiplicado com uma velocidade enorme, tem a ver com um inconsciente coletivo, com a ideia, com algo que está latente nas pessoas ou com um desejo não manifestado, né, que se junta a esse fato de forma a dar força para ele, fazer com que ele vire algo que aconteceu não tendo acontecido. E é possível, doutor Paulo Renato, identificar sempre de onde partiu essa notícia falsa? A gente tem como possibilidade, seja presencial ou virtual, eu não poderia dizer que é impossível identificar alguém. A questão que se coloca do ponto de vista do direito, né, em especial da responsabilização, é que sempre vai haver uma limitação de recursos, no mínimo um tempo, né? Não se pode passar 2 ou 10 anos pesquisando o autor de uma notícia falsa. Então, a gente tem, em um tempo exíguo, com os recursos que a polícia vai contar, nem sempre vai ser viável descobrir. Mas, do ponto de vista tecnológico, a internet por si só não é um impossibilitador dessa verificação. A gente vai ter possibilidades contextuais, pelo texto que foi utilizado, pelas informações que estão veiculadas, eventualmente a gente pode encontrar até a origem, o site ou o celular de onde aquela informação falsa partiu. E esse foi um assunto fácil para conseguirmos gravar perguntas nas ruas. É hora de sabermos as dúvidas que circulam por aí. O que acontece com uma pessoa que compartilha notícias falsas nas redes sociais? Ela pode ser processada? Doutor Paulo Renato. Bom, vamos sempre estabelecer que ser processado qualquer um pode, né? Tendo feito algo ou não. A questão é se a pessoa vai ser responsabilizada ou não. Até retomando o exemplo anterior trágico da morte da mulher que foi confundida, a gente pode primeiramente considerar que há uma limitação da responsabilidade de quem gerou a informação e de quem, a partir dessa informação, cometeu um outro ato ilícito. Divulgar o boato leva a algumas consequências, como disse o professor, que são controláveis e outras não. Então, não vai haver uma responsabilização por quem foi lá e linchou essa mulher até a morte. Certo? Até no direito penal a gente não tem essa responsabilização objetiva. Não tinha como descobrir essa consequência, né? Não, e tem que ter um dolo, tem que ter uma vontade de matar. Se a notícia falsa não foi veiculada a pretexto de causar a morte dessa mulher deliberadamente, não haveria responsabilidade penal. Por outro lado, em si, a informação caluniosa é um ilícito. E aí, nesses limites, quem gera a informação pode ser responsabilizado, assim como quem multiplica a informação. Então, sendo bem objetivo, quem dá um retweet, quem compartilha uma notícia falsa, quem encaminha desde os nossos e-mails antigos ou até uma mensagem de WhatsApp, pode sim ser responsabilizado. Então, a sugestão que se pode colocar por uma atuação mais responsável do ponto de vista jurídico é sempre verificar aquela informação e não se deixar levar pela aparência de que aquela mensagem diz algo que você acredita.
Bom, e na próxima pergunta, o nosso entrevistado colocou-se como vítima. Pode rodar. Se eu for alvo de notícia falsa, o que devo fazer? Doutor Yazbek, o que essa pessoa deve fazer? Isso vai depender da notícia falsa de que a pessoa é alvo, não é? Existe um ditado popular que diz o seguinte: falem bem ou mal, mas falem de mim. Hoje a gente vive um mundo da visibilidade, em que as pessoas precisam aparecer, os profissionais precisam aparecer, as marcas precisam aparecer, as empresas, não é? E muitas vezes a gente estando em evidência na mídia, seja por uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa, isso pode trazer um handicap para a pessoa que está ali aparecendo. Então, mas também pode prejudicar bastante. Mas também pode prejudicar dependendo do teor do que a gente está julgando como falso, né? Como disse o professor, uma notícia caluniosa com o dolo, né, de criar um problema para a pessoa, realmente vai depender da intensidade, do tipo de coisa. Mas realmente as pessoas têm o direito, me parece, de se defender desse tipo de coisa, né? Mas aí já não é uma questão cultural, já é uma questão legal. E aí é uma diferença entre cultura e legislação, que é um outro assunto, né? A gente tem um termo, né, em especial na internet, que se chama efeito Barbra Streisand, em função de um episódio em que a famosa atriz sofreu um ataque de uma notícia prejudicial e, em verdade, ao se contrapor à notícia, ela gerou mais burburinho do que a notícia originalmente tinha criado. Chamou mais atenção. Então, chamou mais atenção. Então, no momento de mover uma ação judicial, ou pedir à polícia que investigue, ou, enfim, se contrapor nas redes, a pessoa tem que avaliar. Será que o efeito não vai ser pior do que aquilo que eu posso conseguir? Uhum. Mas o direito, sim, assegura a possibilidade de você buscar as vias institucionais para ser ressarcido de eventual prejuízo. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco, mas antes é hora de fazer uma rápida pausa. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta. Na discussão de hoje, o tema é a propagação de mentiras pela internet. Estão aqui no nosso estúdio o doutor em Comunicação e Semiótica, Luiz Carlos Yazbek, e também o professor de Direito e pesquisador do Instituto Beta e mestre em Direito Constitucional, Paulo Renan. E a gente começa o bloco com mais 2 perguntas sobre este assunto, gravadas nas ruas. Quem fala agora é a Maria. Se uma empresa espalha boatos sobre a concorrente, o que pode acontecer? Doutor Paulo Renan, essa pergunta é boa porque gera muita discussão, né? Existe uma previsão legal aí para poder punir essa empresa? Sim, hoje no Brasil é consenso que empresas têm direito também à sua honra, à sua imagem. Então, se essa honra e essa imagem forem violadas, ela pode vir a ser ressarcida, receber uma compensação por essa violação, ao mesmo passo em que, independente dessa violação ter surgido de um indivíduo ou de uma empresa, ela também vai poder ser colocada na posição de ter que indenizar. Claro que se esse indivíduo, vamos supor, é um profissional de uma empresa, a empresa posteriormente pode entrar com a chamada ação de regresso, para uma vez tendo garantido essa indenização, ver quem entre os seus profissionais atuou mal e gerou esse dano. Agora, doutor Yazbek, aqui também cabe a frase que o senhor usou no primeiro bloco, falem mal, mas falem de mim. Essa empresa, ela pode virar o jogo aí e utilizar esse boato sobre ela para poder se sair bem? Isso aconteceu. Tem um case famoso da Coca-Cola com a Pepsi-Cola, né, em que uma contrapunha a outra, as duas ambas grandes concorrentes, né? Enfim, em que uma se aproveitou do fato de ter sido exposto, a marca exposta pela outra, para daí fazer um contra-anúncio, e que não é um desmentido necessariamente, mas o fato de se apoiar naquela denúncia, né, suave, no caso, foi suave, e para se alavancar uma outra campanha. Então, de uma maneira inteligente, de repente, isso pode ser feito. Agências de publicidade fazem isso, né? Mas vai depender da intensidade. Quando for leve, como o senhor disse, até que dá, né? Mas se for uma denúncia mais pesada, uma calúnia mais pesada. O importante é a questão da visibilidade. Eu acho que a gente não pode deixar de levar isso em conta. Hoje o mundo é um mundo de mídia, é um mundo de exposição, né? E as marcas, as empresas que não aparecem, ficam pior do que aquelas que aparecem mal, muitas vezes. Por outro lado, no aspecto jurídico, né, ainda que a empresa se valha do campo midiático para reverter o significado dessa má exposição, isso não afasta de forma nenhuma o dano moral que ela sofreu. Ela pode continuar pleiteando na justiça os direitos. E hoje também se tem o entendimento de que, a despeito dos efeitos
as consequências desse dano moral, ele se caracteriza em re ipsa, né, para usar o termo latim, ou na própria coisa. Apenas o ato de ofender a imagem de uma outra empresa, por si só já é uma lesão, ainda que a empresa consiga dar a volta por cima. Mas vamos à última pergunta, é do Felipe Oliveira. É possível pedir à justiça para retirar da internet uma notícia falsa? Se o site não obedecer, ele pode ser punido? Dr. Paulo Renato. De novo, né? É possível pedir, mas, entretanto, a gente tem que, talvez, rever a nossa ideia de a internet como um lugar do qual você vai lá e tira alguma coisa, né? A internet ela é formada também por cada computador, cada celular que está conectado, né? Então, você imaginar retirar um conteúdo de todos os computadores e todos os celulares do mundo já se torna menos viável. Em todo caso, quem se sentir lesado pode sim postular um determinado serviço, uma plataforma de hospedagem, de vídeo ou de imagem, que ela faça essa remoção. Entretanto, hoje a internet funciona de uma forma que os indivíduos que fazem a postagem têm um controle sobre essa postagem que a empresa não tem. Você não tem uma editoração prévia, não é como um grande jornal em que passa nas mãos de um profissional que vai dizer o que é publicado e o que não é. Você aperta o Enter e está imediatamente publicado. Talvez pedir para remover não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja buscar na empresa uma cooperação para encontrar a pessoa individualmente responsável por aquela postagem. Esse é um caminho que se mostra mais frutífero. Agora, se pedir para remover e a justiça determinar, o site tem que cumprir ou ele pode ser punido? Com o Marco Civil da Internet, a partir de uma ordem judicial, essa remoção passa a ser inquestionável num primeiro momento. Claro, a empresa vai poder recorrer na justiça. A grande questão hoje que se coloca, que inclusive está para o judiciário responder já há alguns anos, é antes dessa decisão judicial. Pela mera comunicação de quem se sentiu lesado, o site é obrigado a remover ou não, pelo Marco Civil da Internet, apenas em casos da chamada pornografia de vingança, de uma exibição de cunho erótico ou sexual, verdadeira ou falsa, haveria essa imediata responsabilidade de retirar. Em qualquer outro caso, o site pode questionar, falando, eu não sei se você é realmente titular desse direito, se essa questão é realmente verdadeira ou falsa, então o site não teria esse dever de fazer essa remoção. Agora, doutor Yazbek, a internet é uma coisa ótima, a gente não vive sem, mas também tem esse problema, né? Uma coisa que vai parar nas redes sociais, se multiplica numa velocidade que a pessoa não consegue mais ser esquecida por aquilo, né? Pois não só a notícia se modifica, ela vai com essa proliferação, a gente chama de viralização, né? Como também o controle sobre isso se torna impossível de existir. E por isso que a gente vê com muita reserva qualquer atitude, mesmo legal, que coíba a liberdade de expressão na internet. A gente sabe que coibir essa liberdade de expressão pode acabar criando umas outras mazelas muito piores, né? Talvez seja possível que o próprio meio descubra uma maneira, e isso já tem acontecido, de certa forma, de se refazer em cima das notícias falsas. O que mais preocupa a gente que trabalha com produção de sentido e não especificamente com a legislação da área, é atribuir o que é falso e o que é verdadeiro. A princípio, todas as ficções são falsas, a literatura é falsa, o filme é falso, não é? As ficções científicas, a nossa imaginação produz, a nossa mente produz realidades que são da mente, são mentiras. É preciso lembrar que a palavra mentira vem de uma fabricação da nossa mente, né? Com intenção de afetar alguém, trazer prejuízos. Isso é uma questão que tem que ser vista pelo campo jurídico. Mas a questão de fazer ficção e de criar notícias falsas, inventar situações, isso é típico da cultura humana, é natural da cultura humana. E numa rede tão vasta como a internet, uma tecnologia hoje que possibilita as pessoas, né? Fica difícil controlar, né? Exatamente, fica muito difícil controlar. Controlar isso seria praticamente proibir que a nossa mente imaginasse coisas e pudesse produzir a partir da imaginação. Ou seja, seria uma censura à cultura. Bom, e ainda nas ruas decidimos fazer uma pergunta às pessoas, e foi essa. Você acredita em tudo o que lê na internet? Se preocupa em checar a informação antes de repassar? Vamos ouvir as respostas. A gente tem pouca referência de quem escreveu, quais foram os critérios que foram utilizados para chegar naquela matéria. Muitas coisas que tem na internet não são verdade, assim.
Muitos são as que o pessoal inventa. A internet é uma ferramenta muito importante na vida das pessoas, só que tem muita gente que não utiliza para o certo, né? Então deturpam ou desvirtuam o custo da informação. Algumas fontes simplesmente não são confiáveis, então tem que dar uma boa pesquisada antes de sair disseminando qualquer tipo de opinião. Checo, principalmente nos grupos do WhatsApp, que rola muito notícia falsa em redes sociais. Muito importante, que você pode estar causando um caos, né, por causa de uma notícia mentirosa. Doutora Yasbeck, as pessoas normalmente compartilham porque elas concordam ou simplesmente porque elas querem estar ali no que está no momento em voga, por exemplo? Olha, tem vários fatores que levam alguém a compartilhar uma notícia, né? O que mais a gente percebe que as notícias são compartilhadas quando elas mexem com o desejo das pessoas, né? É um caso para ser explicado pela psicologia, que aliás é facilmente explicável, né? Ou seja, quando uma notícia que corresponde ao desejo de alguém aparece, ela replica, né? E replica muitas vezes acrescentando, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E porque isso é interessante para ela, realiza um desejo, de certa forma. A rede possibilita esse tipo de transmissão e de multiplicação, né? Agora, a questão é essa, né? Não é quem criou, não é tão importante saber quem espalhou a notícia falsa ou de onde ela surgiu, mas o que a gente deveria se perguntar e o que eu penso que deveria ser investigado é por que aquilo viralizou, por que multiplicou. É porque encontrou nas pessoas um campo fértil. O desejo não é só o desejo de quem criou, existe isso latentemente na sociedade. Então, investigar um boato é menos importante saber quem levantou o boato e mais importante por que ele pegou. Né? Agora é complicado, né, doutor Paulo Renan? Porque muitas vezes surge aí uma história e nos grupos de mensagens as pessoas vão repassando e aquilo acaba parecendo uma verdade. É mais complicado ainda nessa coisa dos grupos de mensagem, por exemplo? A gente até, recuperando a fala de uma das pessoas entrevistadas ali na rodoviária, não acreditar no que está na internet não é senão uma atualização do que a gente sempre ouviu de não acreditar em tudo que a gente lê. Sim. Certo? E isso serve, como o professor bem colocou, para a literatura, para as ficções. Quer dizer, se a gente chegasse ao extremo de proibir veiculação na internet de notícia falsa, a gente poderia chegar ao extremo de proibir veiculação de histórias literárias, porque um robô que fosse fazer essa análise, um algoritmo, não conseguiria distinguir o que é literatura do que é uma notícia deliberadamente inventada. No campo do direito, então, para responsabilização, o que se poderia fazer, né, diante de uma situação, de uma notícia que foi criada para caluniar? De quem está espalhando, na perspectiva de quem poderia ser um potencial replicador, eu acho que a checagem de fatos é a grande importância. Isso. Você se comprometer a duvidar, inclusive, de si mesmo. Às vezes a gente firma algumas convicções sem duvidar de que a gente acredita naquilo porque alguém nos contou, e a internet, ao mesmo tempo em que pode ser essa fonte de mal entendidos ou de desentendimentos, ela também tem uma vasta possibilidade de você verificar se aquilo é verdade ou se é falso. Há mais de um site especializado em português para a gente poder buscar se uma determinada notícia é verdadeira ou se é falsa. E a gente também, enfim, na dúvida, eu diria, não compartilhe. A não ser que, claro, você saiba que é uma ótima obra de ficção, um ótimo texto imaginativo, e aí você pode disseminar com esse conhecimento, com esse pressuposto. Muitas vezes a pessoa tem até a intenção de ajudar, como, por exemplo, caso de pessoas desaparecidas, mas aquilo é boato simplesmente para tumultuar ali. Em especial com relação a desaparecimentos, denúncias de crimes ou denúncias de atos políticos, atos administrativos, decisões judiciais, a gente pode, por exemplo, se preocupar em perguntar: tem um link para eu clicar nesse endereço e ter a fonte original dessa decisão judicial ou desse decreto? Por outro lado, com relação às denúncias de sumiço, né? Tem uma data? Porque aí começa, né? É notícia de um primo meu. Gente, todo mundo tem primo, né? Todo mundo pode vir a ter um primo. Então, a notícia pode se espalhar infinitamente. Ter uma data, uma cidade, é muito importante para você conferir credibilidade ou não. Bom, e fica aí a dica, então, de que tem que checar sempre a informação.
E o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Dr. Paulo Renato, Dr. Luiz Carlos Yazbeck, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E obrigada também a você que nos acompanhou neste programa. Se tem alguma sugestão de tema, envie pelo nosso e-mail artigo5@stf.jus.br. Assista a nossa programação também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana no Artigo 5º. Aqui, cidadania é essencial.